Gente, me conta aí, como é que foram essas semanas, né? Porque eu sei que esse nível esse ritmo da gente não está ajudando a engatar e a engrenar a disciplina, né? Porque a gente demorou para começar, quando começou já foi na semana véspera do carnaval, depois vocês tiveram uma semana sem aula, e agora a gente está voltando. Queria saber aí como é que vocês estão, como é que passaram de carnaval, se conseguiram fazer a leitura, né? Eu até pensei em já deixar algum tipo de material complementar para suprir essa questão das horas assíncronas, né? Mas entendi que a gente ainda está aqui se conhecendo e, e se aproximando um pouquinho, então eu preferi deixar vocês um pouquinho quietos nessa semana, esperando só que vocês pudessem ter lido. Oi, Luana, obrigada. E aí, Tatiane já respondeu aqui que não conseguiu terminar de ler todo. Tatiane, você teve mais de 2 semanas para ler um texto que é super suave. Gente, eu tô brincando chamando a atenção de Tatiane, mas é assim, de fato esse texto, ele era bem, a ideia dele é que ele fosse mais leve para a entrada, né? Eu acho que eu falei disso na última aula, na primeira aula de vocês. A minha ideia com ele era justamente que a gente pudesse começar de uma forma mais tranquila, né? Sem tanto peso conceitual, sem tanta teoria. Apesar de que quem lê o texto e quem teve o cuidado de ver as notinhas de rodapé, percebeu que é um texto bem denso no sentido da base teórica que fundamenta ele, né? Então, em cada nota de rodapé tinha um textão super longo, explicando alguns conceitos, né? Explicando onde é que o autor estava ali sustentado para conseguir construir aquela história, tá? Mas vamos lá. Das pessoas que conseguiram ler, eu estou supondo que muita gente conseguiu ler o texto inteiro. Alguém se atreve a falar alguma coisa, a dizer o que é que achou, dizer o que é que entendeu, ou dizer o que é que chamou atenção na leitura? Professora, pelo que eu li até agora, né, me chamou a atenção mais a parte da negra que ia despejar a Tina, né, no mar. O jeito como ela percebeu a vinda dos portugueses, aquela descrição. Eu achei bem forte, achei bem interessante, me chamou a atenção. E principalmente porque fez um paralelo, né, entre a religião dela e a religião deles. Eu senti isso. Uhum. Foi o que me chamou mais a atenção. Obrigada, Tatiana. Então, você deve ter lido só aquela primeira parte, né? Eu estou imaginando, pelo que você falou aí. Foi. Pronto. Vejam, o Tatiana ela já marca um ponto que é importante, é um dos pontos que eu tenho destacado aqui para poder falar com vocês sobre esse texto. A primeira questão aqui é de uma escolha, né? O autor não é à toa que ele constrói o texto dele, constrói a história dele, a partir do olhar de uma mulher negra escravizada, né? Ele está tentando fazer isso, ele está tentando dar ênfase nesse outro olhar possível. Então, ele vai atravessando uma certa, digamos, uma história oficial, né? Do que era colocado como um processo de modernização inevitável que ia vindo lá de Portugal para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele faz esse contraponto o tempo inteiro dessa mulher que consegue ver as coisas a partir de um outro ponto de vista. E Tatiane tem toda a razão quando ela fala, por exemplo, da questão da religião, né? Ao longo do texto, ele vai pincelando um pouco essa questão das mudanças, das diferenças culturais e da forma como ela acaba lendo os processos de mudança que vão acontecendo, tá? Então, por exemplo,
logo no começo, nas primeiras páginas do texto, o autor ele vai marcar a questão da culpa, né? Ela, a personagem Moane, vai falar que não sente culpa. E ela dizer que não sente culpa diz respeito indica para a gente que a culpa, em primeiro lugar, não é um conceito óbvio, dado e natural, né? Esse sentimento de culpa é um sentimento que é construído culturalmente e socialmente. E a gente, né, se a gente for ver aí alguns autores, alguns filósofos, eles vão marcar muito bem que é um conceito, né, que é um sentimento que está muito atrelado ao cristianismo, especialmente ao catolicismo, né? Então ela vai marcando essas diferenças. Aliás, o autor vai marcando essas diferenças a partir dessa perspectiva da mulher negra e escravizada. Quem lê o texto inteiro vai ter notado que ele se passa num período de mais ou menos 90 anos, quase 90 anos. Né? Ele começa em 1808 e vai aí até alguns anos depois da proclamação da República, que é 1889. E a história inteira é contada a partir da perspectiva de Moane, ou seja, isso se passa em uma vida, né? E aí é interessante notar como em uma vida tanta coisa se modifica e tanta mudança é imposta de cima para baixo, literalmente, né? Que vem lá do norte europeu para a gente aqui. Mas eu vou dar uns 3 passos para trás e vou falar aqui para vocês sobre como é que esse texto por que é que esse texto é tão importante, né? Por que que eu escolhi ele para vocês lerem e para a gente discutir aqui como abertura da nossa disciplina, né? Eu diria que tem 2 questões principais que me interessam nesse texto e que eu gostaria de ressaltar para vocês. A primeira questão é justamente essa noção, essa compreensão de como é que a história produz efeitos sobre as formas de viver a vida, né? Então, as mudanças que vão se estabelecendo na cidade, as mudanças, sejam elas impostas, sejam elas orgânicas, digamos assim, no sentido de que elas vão acontecendo devagar e progressivamente, elas vão produzir efeitos. E elas vão produzir efeitos não apenas na forma que a gente tem, nos nomes das coisas, mas na forma que a gente tem de vivenciar e nos sentidos que a gente dá para os conceitos e para essas coisas que a gente está visualizando. Deixa eu explicar melhor. A gente vai notar, por exemplo, que tem aí, né, que o autor ele vai marcar muito bem toda uma história de violência que atravessa a história brasileira, né? Uma história de racismo, de violência, de segregação. A gente costuma dizer, né? A gente não. As pessoas que querem negar o racismo no Brasil costumam dizer que o Brasil não é racista como nos Estados Unidos, no sentido de que lá houve apartheid, etc. Mas vejam, ainda que não tenha havido um apartheid propriamente dito no Brasil como nos Estados Unidos, a gente entende que, sim, não só há racismo hoje, como a história do Brasil está pautada e construída sobre toda uma história de violência contra as pessoas negras, né? E aí, quando o autor ele coloca essa pessoa como uma referência ali, né? Como a personagem principal, a partir de cujo olhar a gente vai ver esse mundo, a gente vai entender e pensar sobre essas mudanças, ele está tentando marcar justamente essa questão. Ele está tentando marcar como é que essa pessoa, que efeitos todas essas mudanças e os processos de violência que se sustentam apesar das mudanças vão afetar a vida dessa mulher, que ilustra, né, que representa, digamos assim, a mulher negra, né? A história dessa mulher negra que vem sendo violentada ao longo da história do Brasil.
Não à toa que a gente fala hoje de racismo estrutural no Brasil, né? Porque ele está ali na base da constituição dos processos de subjetivação no Brasil. E aí esse conceito me leva a outra questão, né? O outro ponto que eu estava dizendo, por que esse texto é tão importante. Esse texto ele vai trazer justamente isso, ele vai mostrar para a gente como é que... Ele vai mostrar para a gente que os conceitos, as palavras, o sentido das palavras, elas não estão dadas desde sempre. Elas não existem, não estão prontas desde sempre, elas não são naturais, elas se constroem. E por que isso tem a ver com o processo de subjetivação? Porque é justamente nesse processo, né, da forma como as pessoas vão se relacionando, elas vão passando a se relacionar e elas vão se constituindo enquanto um povo, né, compartilhando uma cultura, é que vai se estabelecendo uma maneira de se relacionar, uma forma de ver o mundo e uma forma e o sentido das coisas vão ganhando, como é que eu posso dizer? Vão ganhando corpo mesmo, né, nessas relações. Deixa eu dar um exemplo que esclareça um pouco isso e que tenha a ver com a nossa disciplina, né? Que tenha a ver com algo que é do nosso interesse aqui, enquanto estudante de uma disciplina de psicologia do desenvolvimento. A gente está falando aqui, por exemplo, a gente pode falar aqui, por exemplo, do conceito de infância ou de criança, né? O próximo texto que a gente vai ler é um texto que vai falar um pouco disso, ele vai tentar construir aí, vai tentar acompanhar um pouco essa construção desse conceito, mostrar em que momento que ele não existia e como é que ele passa a existir, que sentido que ele ganha. Mas nesse texto aqui, isso já é indicado, né, de uma forma não centralizada, mas isso aparece, né? Na segunda parte do texto, o autor ele vai apontar justamente essa mudança da configuração familiar, essa mudança da função social da mulher, e ele vai associar essa mudança ao cuidado das crianças, ao cuidado dos filhos. Né? Entendam que até essa mudança se instaurar, esses filhos, eles não tinham, a eles não era destinado o mesmo nível de cuidado que passa a ser destinado depois, justamente porque eles têm um outro sentido. Vejam, é claro que desde sempre, biologicamente falando, ninguém nasce adulto e formado da barriga da mãe, né? Claro, eu não precisaria nem dizer, mas eu digo justamente para dar esse tom de obviedade. Porém, ainda que desde sempre, desde que o mundo é mundo, biologicamente falando, nascem bebês que se transformam em crianças e depois viram adultos, essa noção de que os bebês viram crianças, que viram adolescentes, que viram adultos, é uma noção moderna. A criança enquanto tal, com o sentido que a gente dá hoje, a infância enquanto uma prioridade absoluta, enquanto uma época, né, do desenvolvimento que precisa ser cuidada, que precisa de atenção, é um dado moderno. Né? A infância nem sempre foi um conceito dessa importância e nem sempre carregou o sentido que carrega hoje. Tá? Então, essa é outra grande contribuição do texto, que ele traz de uma forma leve, dentro de uma história, de uma narrativa, mas a gente consegue sentir isso, né? Eu acho que esse é um dos grandes méritos deste texto, é que ele consegue trazer questões que têm caráter teórico, mas no nível da percepção, no nível do afeto, né? Ele vai nos afetando, assim. Às vezes a gente sente certos desconfortos, a gente vai lendo uma parte do texto e se sente desconfortável com a leitura. E a ideia é essa mesma, é que a gente possa pensar sobre isso, pensar sobre aquela história, pensar sobre a história com H maiúsculo que está ali,
colocada como base dessa história ficcional a partir dela, né? Que a gente consiga refletir, que a gente consiga entrar nesse nível de reflexão, tá? E aí, gente, alguém se animou para falar alguma coisa? Eu tô imaginando que todo mundo leu, não é possível, né? Ou pelo menos quase todo mundo. Beleza. E aí, gente, ninguém mais? Ok. Então, Eu botei um comentário no chat, professora, que outra coisa que me chamou a atenção, né, foi também ligado ao que eu já tinha falado, foi a questão dela com a cruz, a versão que ela tinha com a cruz, porque representava bem a religião católica, né, e o que ela não acreditava, o que ela não queria para ela, assim, pelo que eu entendi, né? uhum. Então, eu vou voltar, então, já que vocês, né, não leram, ou quem leu não está se manifestando, eu vou então seguir o meu roteirinho e vou falar ponto a ponto do texto, tá? Professor, rapidinho. E Ah, esse, quando eu li, né, que vi falando mais de uma vez sobre a cruz, eu me lembrei da Ku Klux Klan, que eles usavam, né, como um símbolo uma cruz, parecia uma cruz de malta vermelha. Então me remeteu a isso também quando eu li. é. Quanto a isso, eu não sei se a discussão que o autor traz quer chegar até esse ponto, mas de fato tem aí uma questão com a religião, né? Tem essa questão com o choque, na verdade, de culturas. E, mas vamos lá, deixa eu retomar um pouquinho aqui do começo, né? O texto ele começa com a citação, gente. E essa citação é de Walter Benjamin, e ele vai falar justamente sobre esse caráter da narrativa. O que ele vai dizer é que a narrativa ela tem um caráter artesanal, né? No sentido de que, quando as histórias se passavam de geração por geração, no boca a boca, tinha algo aí de uma construção e de uma criação dessa narrativa, né? Como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Assim fala. E aí isso quer dizer justamente que tem aí algo da ordem da invenção, do preenchimento de certas lacunas, né? E tem aí também, especialmente, algo da ordem do meu sentimento, de como eu sinto aquela história, né? Então, quando eu vou contar uma história sobre um assalto que eu sofri, ainda que tenha sido uma coisa simples, né, que se resolveu dizer assim, a pessoa foi, pegou meu celular e foi embora. Mas quando eu vou falar do meu medo, do meu susto, da situação que aconteceu, a depender, eu posso colocar isso de uma forma gigante, assim, que pareça ter sido uma história, uma super reviravolta na vida, assim, né? Então, a narrativa, ela tem esse teor. O que essa citação vai trazer é justamente que o nascimento dos romances, e especialmente da letra escrita, ele vai quebrar um pouco esse caráter artesanal da narrativa, né? Justamente porque a gente começa a ter essa possibilidade de voltar para o texto escrito e, e nos remeter àquilo que aconteceu. E aí tem todo o problema disso no sentido de que quem é que escreveu? Que perspectiva é essa que está sendo traduzida nessa escrita, né? Então, a proposta desse autor é justamente tentar produzir aí uma narrativa, embora num texto escrito,
que tente ir por um outro caminho, que tente partir de uma outra perspectiva. Pensar essa história oficial do Brasil, que a gente já conhece oficialmente nos livros de história, mas que ela possa ser refletida a partir de um outro lugar. E pensando especialmente nos efeitos que essas mudanças produziram e produzem ainda ao longo da nossa história e nos nossos modos de nos relacionar no mundo, tá? Nos nossos modos de estar no mundo. Isso é absolutamente importante para a psicologia, justamente porque na psicologia a gente vai falar, a gente vai tentar entender sobre isso, sobre esses modos de se relacionar e os modos de estar no mundo, né? Então, a gente precisa ter essa dimensão de que existe aí um processo histórico de construção cujos efeitos produzem a nossa realidade hoje, a verdade com a qual a gente convive hoje. Então, quando ele vai começar o texto, ele começa descrevendo uma situação que ainda não é Moane, né? Ainda não chegamos nessa personagem, é um marinheiro narrador, que é, na verdade, quem está narrando essa história, né? Ele narra a partir dessa perspectiva de Moane, mas ele vai dizer assim, olha, é um marinheiro narrador que encontra um objeto brilhante. E esse objeto brilhante vai ser um espelho no qual ele se olha, né? Um espelho enferrujado. E aí é muito interessante de ver, né? Porque tem toda essa questão metafórica de que ele se olha naquele espelho, mas ele não se vê. Ele não se vê no sentido de que ele não se vê enquanto ele, um indivíduo único, fechado, né? Com a história pessoal. O que ele vai ver nesse espelho é justamente a história coletiva que antecede ele, que permite que ele esteja ali, que ele possa se constituir naquele lugar, né? Então, na página 52, ele já vai começar fazendo uma brincadeira aí, são provocações com conceitos muito importantes para a psicologia, que ele vai dizer assim, não tinha eu, não era sujeito, não tinha inconsciente, não tinha personalidade, né? Então, são conceitos muito caros à psicologia, são conceitos basilares para a constituição da psicologia enquanto um campo de saber, e ele vai brincar com isso, ele vai dizer assim, não tinha nada disso. Ele se olhou naquele espelho e o que tinha era uma história, era uma narrativa que vem aí de anos e anos atrás. Né? É uma história que constitui aquele momento, que constitui aquela pessoa naquele momento. Então, esse é o indicativo que o autor vai dar. Diz assim, olha, a gente vai falar aqui não a partir de um indivíduo. Ele constrói essa personagem que é Moane, mas não é de Moane que se trata, né? Moane ela só é uma tentativa de ilustrar uma nova perspectiva não oficial sobre essa história, né? Uma outra perspectiva que geralmente não é considerada quando a gente vai ler os livros de história. E para a gente entender os efeitos que se produzem aqui. Então, o primeiro capítulo se chama O Tempo dos Anjos Gordos, né? Então, me parece que esse título vai falar justamente de um tempo que não sai do lugar, um tempo de imobilidade, porque também ele fala desses anjos que têm as asas curtas, né? E ele fala o tempo todo de como esses anjos representam uma certa imagem do que é esse paraíso. E aí a primeira conclusão que Moane chega, né? E aí ele já apresentou Moane como personagem para a gente. A primeira conclusão que Moane chega é justamente de que aquele paraíso não é para ela. Porque, veja, se só o que tem são esses anjos que parecem com os portugueses que estão chegando de navio no porto, então não é um paraíso que lhe cabe, né? E essa é uma primeira questão que é importante da gente marcar, de que olhar é esse, né? A gente tem feito hoje em dia essa discussão muito fortemente sobre representatividade, né? E aí a gente poderia pensar nessa discussão a partir desse ponto. O que ele vai dizer é: aquelas pessoas escravizadas olhavam para as representações do que era esse paraíso e a primeira coisa que elas deveriam pensar é: não adianta o que eu faço, isso aí não me pertence.
Não é para aí que eu vou, né? Está se vendo que esse lugar não é para mim, porque não tem pessoas como eu ali, né? E aí, ele, de fato, você tem toda a razão, Tatiane, porque assim, ele já começa marcando essas questões culturais e religiosas. Então, ele vai falar disso, ele vai falar da culpa, né, desse sentimento de culpa, que Mone vai dizer assim, eu não sinto isso, né, não, isso não me pertence. Inclusive, tem uma hora que ela fala que os deuses dela, eles vão dizer que sentir culpa ou sentir medo são coisas que enfraquecem, né? Então, é como se dentro da perspectiva dela, religiosa, cultural dela, sentir medo e sentir culpa é algo que vai enfraquecer ela. Então, ela não sente essas coisas, né? Então, isso aí já estabelece um certo choque. E aí ele vai marcando algumas, né? Percebam que toda a descrição do texto, toda a descrição do cenário, toda a descrição do funcionamento dessa família, né, da família onde Moane trabalha, vai marcar aí um certo momento histórico. Então, ele vai falar das janelas fechadas, da associação da rua com o pecado, né? Então, as janelas tinham que permanecer fechadas porque as mulheres não podiam ter acesso à rua, porque a rua tinha uma associação com o pecado. A rua era onde ficavam os escravos. Mas a rua era também para onde o homem ia para trabalhar, né? Para onde o homem ia para exercer sua função pública, porque a função do homem ela sempre foi dessa coisa para fora, né, do público, enquanto que a mulher foi sendo destinada ao longo da história para esse lugar da privacidade, da intimidade, né? Ela precisava ficar restrita, contida no lugar, no ambiente doméstico. E parindo, né, professora? Que a mulher pariu tanto que tava, nem se mexia mais. Pois é, mas veja, essa coisa dela não se mexer, ele vai falar o seguinte: tem aí uma questão do exercício da função dela. Veja, a mulher, quanto mais poderosa ela fosse, quanto mais importante ela fosse, ela menos coisa ela fazia. Ela ficava sentada dando ordens. Ela era literalmente, e ele usa essas palavras no texto, uma administradora do espaço doméstico, né? Então, a função dela era administrar esse espaço doméstico. Ela não tinha por que sair dali e nem tinha por que fazer nada. Ela sentava e dava ordens para todos os escravos, né? Que não eram empregados, eram escravos, e que hoje a gente vai vendo as reconfigurações e a gente ainda vê mais ou menos isso de uma mulher que tem muito de empregado e ela vai falar para ele fazer tudo. Só que ao invés de ela ficar sentada no fundo da casa engordando, ela vai para a academia e vai para o esteticista, né? É uma outra lógica. Mas, no fim das contas, existe aí uma reconfiguração desses modos de fazer. Isso não é à toa, né? Isso marca essa história. Alguém falou aqui no chat. Ah, Esther, deu boa noite. Você está chegando ou você quer falar alguma coisa, Esther? Oi, professora, boa noite. Aqui eu acabei de chegar mesmo. Não, não estou te ouvindo. Tá. Alguém ouviu o que o Esther falou? Oi, tá me escutando? Sim, professora, eu ouvi o que ela falou. Ela falou que só está chegando. Deu boa noite. Porque Gente, vocês estão me ouvindo? Porque pode ser a minha internet, que eu não estou ouvindo ninguém mais. Estou te ouvindo. Ah, tudo bem, Esther. Beleza. Beleza. Pronto, ótimo. Obrigada, gente. É porque, como eu não estava ouvindo ela, depois eu vi que Joelma ligou o microfone e Tatiane também. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, será que a minha internet que está ruim e ninguém está me ouvindo também? Ok, mas sigamos então. E aí, outra coisa que, né, voltando para essa coisa do papel social da mulher, ela gerenciava esse espaço doméstico e ela era procriadora. Então, assim,
o papel dela era, de fato, ficar sentada dando ordens e parir. Parir todo ano. Porque, né? E aí também tem a ver com a doutrina católica que dizia que a gente estava aqui para povoar o mundo, né? Então, não é à toa que antigamente, né, em gerações das nossas avós, por exemplo, se tinha tantos filhos, né? Tinha aí um certo imperativo mesmo. E que essa era a função da mulher. A mulher tinha por função parir e, e gerar pessoas para o mundo. Pode falar, Nathalie. Boa noite. Professora, isso que a senhora me falou sobre o papel da mulher, que ela tinha o parir como Também não obrigação, estou me ouvindo lembrou. Nathalie. Vocês estão ouvindo ela? Vixe, meu Deus. Peraí, deixa eu pegar um fone de ouvido aqui, tá, gente? Porque pode ser o meu áudio, que às vezes o áudio aqui dá uns probleminhas. Peraí. Pode ser porque eu estou falando pelo telefone também. Eu acabei de chegar em casa do trabalho, gente. Desculpa. Não, estamos Eu conseguindo achei lhe que eu ia ouvir ter que sair para. perfeitamente, Natália. Peraí, rapidinho. Peraí, não botei ainda não. Eu só liguei de volta porque eu vi que o fone do ouvido estava do meu lado. Alô? Pode falar. Está conseguindo me ouvir? Tô sim, agora tô. É o problema aqui do computador. Pronto. É que quando a senhora falou sobre o fato de parir ser uma obrigação da mulher, me fez lembrar um pouco sobre a história assim, do século XVI, XVII, XVIII, que envolve até a questão religiosa. Que se a mulher ela não conseguisse gerar um filho, o marido ele poderia conseguir uma permissão da igreja para poder deixar ela de lado e se casar novamente, para poder gerar um herdeiro. Ou seja, ela era automaticamente descartada caso ela não conseguisse cumprir essa, entre aspas, função. Sim. Pois é, Nathalie. E veja, eu acho que a grande questão que eu estou marcando o tempo todo desse, né, que esse texto traz para a gente é que, para além da gente entender que isso acontecia naquela época, e é ótimo você ressaltar esse detalhe, que de fato isso acontecia, é da gente parar para pensar como é que a gente chega hoje no ponto que a gente está, né? Eu acho bem providencial a gente estar tendo essa discussão depois do Dia Internacional da Mulher. A gente, né, no dia 8 de março, a gente recebe 1000 mensagens, a gente lê um monte de coisa em rede social falando sobre a importância da mulher, sobre a importância da luta da mulher. Mas se a gente for parar para pensar, essa luta está começando, né? A gente está aí conseguindo agora marcar algumas questões. Por exemplo, essa coisa da maternidade é muito recente, essa possibilidade de uma mulher poder dizer assim, eu não quero ser mãe, né? Eu não vou nem dizer que sem ser julgada por isso, porque ela continua sendo julgada por isso, inclusive pelas outras mulheres. Mas no sentido de que isso é possível de ser dito hoje, né? Com todas as dificuldades, com todos os julgamentos, mas isso está começando a ser possível de ser dito agora. Do mesmo jeito, enfim, tem várias outras questões aí da luta, né, feminista que está começando a ganhar vulto agora. Então, mas isso tudo, né, é uma construção social muito antiga. Essas coisas, de fato, elas levam tempo para serem desconstruídas. Mas é muito importante a gente marcar isso, que é uma desconstrução, porque elas foram construídas ao longo do tempo, né? Então, essa mulher que tinha essa função social de mera procriadora, ela tinha aí por função parir, né? E veja, eu não estou dizendo nem que ela tinha por função ser mãe, não era ser mãe, ela era procriadora, era só gerar herdeiros, como a Nathalie bem colocou, né? A transformação dessa mulher em mãe vem depois, que também está indicado no texto, eu chego lá já já. Sidney, pode falar. Ao mesmo tempo, professora, em que há mudanças, a gente tem também uma realidade que é a de que a mulher precisa dar assinatura, que é o mesmo que a autorização do marido para fazer a laqueadura, para ligar, né? Então, assim, são contrapontos.
ela hoje pode optar em não ser mãe, mas se ela não quiser mais ser mãe, interrompendo um processo natural, ela precisa da autorização dele. Então, tem uma confusão, né, nessa balança aí. Sim, sim, veja, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a coisa está dada, não, que a luta está só começando mesmo, né? Eu, por exemplo, sou uma dessas mulheres que declaro que não quero ser mãe. Mas, inclusive, muitas amigas minhas me julgam muito por isso, né? Já fui chamada de egoísta, já fui chamada de, sei lá, de tanta coisa, porque eu escolhi não ser mãe, né? E aí, pois é, Tatiane, que bom que você está marcando essa parte, assim, porque, veja, o texto, ele tá trazendo uma discussão completamente racializada nesse sentido de que a gente está falando de uma história que é diferente para as mulheres brancas e para as mulheres negras e, naquele momento, escravizadas, né? Então, a gente precisa marcar essa diferença. Eu estou aqui falando de mim, enquanto uma mulher branca, nesse lugar de mulher. Mas existem outras questões que me ultrapassam, inclusive, que são aí da mulher negra, né? Que eu não consigo ter a dimensão de compreender no sentido afetivo, embora eu tenha por obrigação tentar entender isso no sentido teórico e mobilizar de algum modo, né, nesse sentido, assim, de abrir mão dos privilégios que eu tenho. Mas o que é importante a gente marcar, assim, né? De que nessa questão das funções, né, dos papéis sociais, quando ele vai falando aqui desse lugar da mulher, que é a mulher branca, né, que é a procriadora, que é a que gerencia a empresa doméstica, a mesma regra não se aplica para a mulher negra escravizada. Luane, que é a nossa personagem aqui, sim, ela também paria, e esse parir dela era muito lucrativo para um homem branco, porque os filhos dela pertenciam a ele como bens, né? Eram novos escravos, novas forças de trabalho. Mas ela tinha por função a de amamentar essas crianças, né? E por isso ela precisava engravidar também, para que ela pudesse produzir leite, mas esse leite nunca era dado para os próprios filhos. Sempre era disponibilizado para os filhos da senhora, né, da senhora branca. E aí, isso é bastante curioso, no sentido de que, assim, isso marca aquilo que eu estava falando para vocês. A mulher branca, até esse ponto aí, ela não era mãe ainda, ela era procriadora. Porque se a gente for pensar nesse conceito que a gente tem hoje de mãe, está relacionado com essa ideia do cuidado, né? Tem um bebê e eu vou cuidar dele, eu vou ser mãe dele. Então, isso não acontecia. Ela simplesmente paria e quem cuidava da criança, ou pelo menos quem garantia que aquela criança sobrevivesse para se tornar um herdeiro e uma pessoa, né? E assumir os negócios do pai, ou assumir um lugar aí nos processos de negociação do pai, se fosse uma mulher, quem fazia isso era a mulher negra, né? Quem garantia essa sobrevivência daquelas crianças era a mulher negra, e não a mulher branca. Mais para frente, no texto, ele vai marcar essa diferença, né? essa mudança aí, essa transformação nesse processo, nessa função social que a mulher vai exercer. Então, o que ele vai dizer? Ele vai marcar aqui que a mulher, que aquela mulher, ela que era procriadora e que era gerente do espaço doméstico, ela se torna mãe, ela se torna esposa, ela se torna a rainha do lar. E percebam que isso ganha uma outra característica, isso ganha uma outra qualidade, isso ganha uma outra função, né? Ela passa, então, a ter uma responsabilidade afetiva por essas crianças. Ela passa, então, de procriadora, da pessoa que vai parir, para a pessoa que vai criar, para a pessoa que vai cuidar, né? E essa obrigação é colocada, essa responsabilidade é colocada para a mulher, porque nesse momento ela passa a cumprir uma função de agente familiar do projeto médico, tá? Então, assim,
existe aí todo um projeto médico, e aí no texto ele vai marcar isso como os sábios que vêm dos porões, né? Que vêm, não dos porões, mas que vêm dos navios lá da Europa. Então, esses sábios que são os médicos, os cientistas, né? Eles começam a impor uma série de regulações sobre como o mundo deve funcionar, sobre como as relações devem se dar, e que perpassam aí questões relacionadas com a saúde. Então, por exemplo, a gente sabe que lá para o século XVI, XVII, o nível de mortalidade infantil era gigante, era enorme. Lá no século XIX, já existia uma série de ferramentas mesmo, né, no sentido da ciência e da medicina, para evitar esse processo, né, para promover saúde e evitar esse processo de mortalidade. Então, para que essas mulheres, essas mães, elas pudessem garantir esse processo de desenvolvimento da criança, a elas é dada a responsabilidade de não ser mais uma mera procriadora, mas de fato de ser mãe, de assumir esse lugar. Mas vejam, eu estava falando mais cedo que cultura é uma coisa que demora para se movimentar, né? Tipo, a gente, para desconstruir certos costumes e hábitos com os quais a gente convive, é um processo, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, com essas lutas todas que a gente mencionou aqui. Então, como é que eles conseguem fazer com que essas mulheres brancas desautorizem ou parem de contar com as mulheres negras para cuidar dos seus filhos? Porque elas agora têm que assumir minimamente esse lugar de mãe, né? No texto ele vai marcar aqui que há uma mudança, que também esses mesmos médicos, essa mesma agência médica, vai começar a marcar aí vai começar a disseminar uma ideia de que as mulheres negras eram responsáveis pela proliferação de doenças, né? E que as crianças ficavam em risco quando mamavam delas. Então, percebam, a gente passa de uma violência a outra, né? A gente passa de uma violência de uma mulher que é violentada e estuprada para que ela possa ter filhos, e aí são, né, meninos que nascem já destinados a serem escravos, como o bem daquele senhor, e ao mesmo tempo que elas possam amamentar, ter sempre leite para amamentar os filhos da senhora. Daí elas vão perder essa função, não necessariamente elas vão deixar de ser violentadas por isso, né? A gente precisa dizer, mas elas perdem essa função e começam a ser acusadas de serem agentes de proliferação de doença. Então, tem aí todo um processo de mudança cultural e social que vai se estabelecendo, mas que vai atravessando uma manutenção de sistemas de violência e de segregação dessas pessoas negras, dessas mulheres negras, né? Mas eu vou de novo voltar um pouquinho no texto aqui. Então, o autor ele vai marcar aqui algumas questões que são bem interessantes, no sentido de que essa discussão do público e privado, ele marca aqui alguns elementos que são importantes, né? Ele já falou da janela e da associação da rua com o pecado, e de que mais para frente a janela se abre, mas instalam-se cortinas justamente para evitar que as pessoas lá de dentro sejam vistas por quem vem do lado de fora, que é um conceito de privacidade, de intimidade, que não é um conceito dado, não é um conceito natural, ele vai se constituindo. E ele vai marcar também a questão, essa distinção sobre das janelas que estão fechadas com o cortejo para a missa, né? Existia aí um momento de exposição da família.
o cortejo para a missa não era um evento tão religioso assim, né? Era um evento que implicava de que a família, aquela família, o senhor e a esposa e os filhos iam em cortejo para a missa, e não só eles, mas todos os escravos iam também para eles mostrarem a riqueza deles, o quanto de bens que eles tinham, porque os escravos eram bens, né? Então, ele vai marcando que esse é o funcionamento até ali. Mas a alma da cidade estava para mudar. Tem aí um processo de modernização, um processo de mudanças bruscas que vem lá da Europa, que vem lá de Portugal, nos navios e que começam a ser impostas para essas pessoas, tá? Então, ele vai falar da Revolução das Almas. E ele começa, nesse trecho, falando das almas que nunca morreram. Eu confesso que nas primeiras leituras que eu fiz desse texto, eu li essas coisas das almas e eu ficava assim, meu Deus, que almas são essas, né? O que é que ele está falando? Mas essas almas aqui, ele marca direitinho, ele faz a nota de rodapé, que é longa, que é um tanto complexa, porque ele está falando de conceitos muito duros, e muito duros não, muito densos, mas ele vai explicar que as almas que nunca morreram, quando ele fala disso, ele quer marcar uma modalidade de poder no capitalismo. Uma modalidade de poder, de exercício de poder, que é microscópica, cuja ação é microscópica e invisível. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que na instauração, né, dessa lógica capitalista que começa a se dar aqui nesse período, algumas coisas vão mudar, né? Algumas coisas vão se mover. Percebam que quando ele falava lá dos anjos gordos no primeiro, existia uma imobilidade. Não apenas no sentido social, né? Mas no sentido de que as coisas não mudavam, as coisas não se mexiam, as pessoas não se mexiam dos lugares. Aqui existe aí toda uma alteração na relação que se dá entre as pessoas. E ele vai explicar isso a partir desse conceito de poder em Foucault. E ele vai falar da mudança do poder soberano para o poder disciplinar. O poder soberano é muito vigente, muito marcado nesses períodos, né? Nesse momento em que das grandes monarquias ou dos grandes feudos, Foucault ele vai dizer que é o seguinte: no poder soberano, o soberano tem poder sobre os seus súditos e sobre os seus bens, né? Então, tudo que está por cima daquele território é do poder, do domínio do soberano, tá? E por conta disso, ele tem direito de deixar viver ou de fazer morrer. Então, o soberano ele vai ter direito sobre vida e morte dos seus súditos. Qual é a grande diferença que Foucault vai marcar na implementação, digamos assim, não é uma palavra boa, do poder disciplinar? O que ele vai dizer é que com o enfraquecimento das grandes monarquias e dos grandes feudos, né, e com as mudanças sociais, né, com o desenvolvimento das burguesias e de outras modalidades de comércio e de relação social e econômica, o poder soberano vai perdendo força e vai ganhando força um outro tipo de poder, que é o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele está entremeado na vida das pessoas, ele se atravessa na vida cotidiana, ele modula as nossas formas de relação, tá? Como é que isso se faz? No poder disciplinar, o poder não é mais sobre as coisas, não é mais sobre os bens, é sobre os corpos.
Então, o governo ele vai exercer um tipo de poder sobre os corpos. Mais para frente, Foucault ainda vai desenvolver melhor esse conceito, ele vai falar do biopoder. Ele vai dizer o seguinte: no biopoder, existe um cálculo que é preciso ser feito, né? O governo trabalha a partir de determinados cálculos, que é justamente uma forma de manter um controle sobre a vida daquelas pessoas. E aí, se no poder soberano a regra era fazer morrer e deixar viver, no poder disciplinar isso se transforma. A regra passa a ser garantir a vida e deixar morrer. O deixar morrer é no sentido de que há certos corpos que acabam sendo menos importantes e menos válidos, e eles são deixados à própria sorte, né? Mais atualmente, muito recentemente, um autor, que eu nunca consigo dizer o nome dele, vai falar de necropolítica. A gente tem falado muito sobre isso, né? Mas eu diria que a discussão sobre necropolítica, ela tem sido feita de uma forma bem descuidada e bem incorreta, eu diria assim, porque o conceito de necropolítica ele está pautado nesse mesmo conceito de biopolítica de Foucault. E ele não vai muito longe desse conceito. A ideia do conceito de necropolítica é justamente de que ela vai focar, o conceito vai focar nessa parte que Foucault vai dizer assim, deixa morrer. Quais são os corpos que a gente, né, que os governos deixam morrer, escolhem deixar morrer? E por que isso é feito, né? Qual o interesse desse governo de deixar morrer certos corpos enquanto outros precisam ser mantidos vivos? Porque nessa ideia de que a gente precisa gerar o poder, que esse novo tipo de poder deve gerir a vida, várias modalidades. Isso, é isso mesmo, eu não sei falar. Se você se atrever a falar o nome dele, eu agradeço, mas eu nem me atrevo, tá? Tá escrito, todo mundo tá ciente já de quem eu tô falando. É a Achille Mbembe mesmo, professora. Como é? Achille Mbembe mesmo. Todo É mundo assim só que pelo fala sobrenome. mesmo? Mbembe. Sei lá, é porque um monte de consoante junto, eu não sei nem como é que pronuncia. Mas eu li o texto dele que fala sobre necropolítica, por sinal que texto difícil. Eu passei uma tarde lendo, relendo e anotando coisas e tentando resgatar os conceitos de Foucault para entender o que ele estava dizendo. E Eu me li parece esse que as livro duas pessoas... vezes, não é fácil. Como é? Eu li 2 vezes o livro porque não é fácil. Não é mesmo. Eu só li uma porque eu sou atrevida mesmo. Com uma eu achei que eu já entendi alguma coisa e fiquei por isso mesmo. Mas, de fato, é um livro que tem que ler várias vezes, assim. E gasta-se um tempo, né? Porque é um texto, é um texto muito denso. E aí você, então, que já leu 2 vezes, me confirme se eu estou falando besteira ou não. As pessoas, você não acha que as pessoas usam esse conceito de uma forma muito desleixada? Porque todo mundo quer falar de necropolítica como se fosse simplesmente uma política de morte. E me parece que tem um nível de complexidade muito maior nisso, né? Não é algo no sentido de decidir explicitamente, enquanto um governo, sobre a morte das pessoas, mas é justamente essa exacerbação desse movimento, desse ponto que Foucault já tinha mencionado quando ele falava de biopolítica, que é nesse deixar morrer, né? De que tipo, como é que as políticas são construídas, políticas, né, a governabilidade do mundo, e como é que as políticas elas são construídas de forma tal que certos grupos ficam sempre à margem, né? E eles ficam sempre relegados à própria sorte, né? Eles não são cuidados, eles não são envolvidos de fato nas políticas públicas que garantem direitos. Me ajuda aí, Sidney. Você acha que é por aí ou eu também tô indo para o caminho errado? Não, é isso mesmo. Fala-se muito sobre necropolítica de forma muito superficial, como se fosse uma... Porque, na verdade, aponta-se muito mais as consequências do que a causa, né? Quando tentam falar da necropolítica, quando não há o conhecimento, na verdade. É como se, os moradores de rua, por exemplo, as pessoas que morrem todos os dias nos asilos, nos hospitais, por falta de cuidado. Isso é uma necropolítica.
Tá, vamos falar da causa, né, que é esse projeto, que de fato é uma necropolítica. De onde se dá esse projeto, pensando em que quem cria esse projeto, para quê, qual é a finalidade, quem é beneficiado, porque essa é a grande questão, né? Quem é beneficiado com essa necropolítica? Aí vem as coincidências, entre aspas, né? O tom de pele dessas pessoas que sofrem a necropolítica, a posição social das pessoas que sofrem essa necropolítica, o gênero dessas pessoas, quais são, uma série de supostas coincidências que determinam aquilo que a gente sabe, porém não quer falar para também não ser extremista, né? Porque a gente acaba levando o nome de extremista por nomear as coisas. Mas é isso mesmo. Beleza, obrigada, Sidney. Pois é, gente. Então, assim, o autor ele faz essa nota de rodapé e ele vai explicar para a gente que ele está falando a partir dessa perspectiva teórica, né, que é a perspectiva Foucaultiana. Ele vai falar aqui justamente sobre como é que esse poder disciplinar começa a se desenvolver ali, de forma que ele vai se entrelaçando, ele vai modulando as vidas das pessoas, né? Foucault ele começa falando de poder disciplinar, marcando algo que hoje a gente já entende, né? A gente que estudou isso, sabe? Já percebe isso muito claramente, mas que não era nada óbvio. De que, por exemplo, escolas, presídios, hospícios, conventos, todos tinham a mesma estrutura, arquitetonicamente falando, e que isso se dava no sentido de produzir certos efeitos, de controle sobre esses corpos, né? E aí a gente que vai falar aqui de psicologia do desenvolvimento, é interessante a gente pensar justamente sobre esse controle dos corpos infantis, né? Como é que a gente, no processo de escolarização e no processo de pedagogização da infância, como é que a gente acaba produzindo esse efeito, né? De tentar controlar esses corpos, de tentar exercer um poder sobre a forma de funcionamento desses corpos, sobre como é que eles vão se comportar e como é que eles vão se desenvolver ao longo da vida e que função que eles vão ocupar, né? Pode falar, Sidney? Eu lembrei de um fato, agora que a gente falou sobre necropolítica, eu lembro que, não sei se faz muito tempo, mas a prefeitura da cidade de Itabaiana, eu não me recordo exatamente quem era, eu acho que era uma prefeita, não tenho certeza, mas que, copiando o modelo da cidade de São Paulo, a prefeitura deu dinheiro e disponibilizou um carro para que todos os moradores de rua da cidade de Itabaiana, os moradores de ruas centrais, né, fossem embora para despoluir a cidade, para tirar aquela imagem de uma cidade poluída, velha, suja, abandonada e perigosa, né? Então, é um exemplo muito escuro do que Mambembe quer falar em necropolítica. Porque a intenção não é só tornar a cidade bonita para quem? Quem quer limpar a cidade e quer embelezar para quem? O que vai ser feito com essas pessoas, que não são pessoas, são mercadorias, tanto faz. Isso não é importante. Até porque o dinheiro, que não é nem indenização, o dinheiro que elas recebem para ir embora, para qualquer lugar, dane-se para onde e como vai viver, é irrisório. Não é nenhum dinheiro que se possa construir uma vida. A gente vê isso na cidade de São Paulo, nos noticiários, todos os dias, né? O que é feito com os moradores de rua, com as pessoas da Cracolândia. Eu acho que no âmbito do usuário de droga, a necropolítica tem exemplos, encaixa assim de uma forma incrível. Assim como também nas mulheres e na mortalidade infantil. Se a gente for debater também, por exemplo, a questão do aborto não em favor da vida, enfim, de que vida, a necropolítica vai desenhar muito bem isso. Exato. Eu estou gostando, Sidney. Você está trazendo uns temas bem polêmicos, né? Daqui a pouco a gente entra
com tudo nele aqui, viu? Tatiane está dizendo aqui que acha que isso aconteceu em Aracaju. Foi assim que se deu a origem do Santa Maria. Você quer contar isso para a gente, Tatiane? Eu lembro desse episódio de Itabaiana, porque eu me recordo que foi meses antes de uma campanha eleitoral. Eu acredito, eu posso estar enganado, mas não sei. Eu só sei isso, professora, que foi para limpar o centro de Aracaju. Foi perto de uma campanha também eleitoral, um político daqui que faleceu recentemente, que fez isso. Certo. Robert, fala aí. Oi, boa noite. Só pegando o gancho aí do que Sidney falou, e falando especificamente sobre a cidade de São Paulo, São Paulo é um caso um pouco mais complicado, né? Uma situação bem mais complexa. Não é só a questão de limpar aquela região chamada de Cracolândia, porque esse não seria o maior problema. É que, na realidade, é o seguinte, aquela região ali chegou num ponto que o próprio poder público não consegue, com nenhum tipo de ação social, resolver o problema daquelas pessoas. Seja por questão de desintoxicação, não consegue. Não consegue. O que o governo do estado, os governos do estado de São Paulo que se sucedem tentam fazer é tentar levar aquelas pessoas para uma região onde eles possam tentar algumas ações, mas não funciona. Tipo, se você... eu estou falando isso porque eu tenho vindo muito para cá, nesse momento eu estou em São Paulo, mas eu tenho vindo muito para cá, e assim, sempre que tem a oportunidade de passar por esses locais, você vê realmente que quando você vê no noticiário que tirou aquele pessoal daquela região, aí na esquina eles voltam a se aglomerar pouco tempo depois. Eles recebem assistência, alguns são direcionados para tratamento, mas eles voltam. Eles voltam. Nem todo mundo que recebe a oportunidade aproveita a oportunidade. Nem todo mundo recebe uma oportunidade real, né? Porque existem as oportunidades reais que a pessoa consegue transformar alguma coisa ali, consegue evoluir a partir daquilo ali. E a gente sabe que tem outras que são fake mesmo, só para mostrar que deu a oportunidade, para dizer assim, não, eu dei a oportunidade àquela pessoa, né? São essas chances que aparecem. Então, tem coisas que são realmente concretas e tem coisas que são só para mídia, são midiáticas, né? Então, o caso específico de São Paulo é um pouco mais complexo. Aracaju, especificamente Aracaju, eu já entendo, já concordo plenamente com o que Sidney trouxe, né? Eu acho que realmente o poder público não é presente para resolver aquele problema da concentração de alguns pobres que ficam em determinadas regiões, né, de resolver as necessidades daquelas pessoas e realmente retirar as pessoas daquele local para não deixar a imagem daquele local feia, vamos dizer assim, é uma solução prática. Mas não é a solução que todos nós, como sociedade, esperamos, né? O exemplo disso é aquela rótula ali da panificação Regina, isso, do Ciazinha, aquela rótula ali. Aquela rótula ali é um exemplo cabal disso daí. Você pode olhar que existem épocas do ano, Natal, Ano Novo, onde várias famílias se juntam naquela região, na rótula, e com o sinal, elas vão lá pedir alimentos, recebem presentes, recebem várias coisas das pessoas que passam por ali. E quando não são épocas especiais, épocas de festa, normalmente elas ficam onde? Na frente da antiga Telemar, que é ali na esquina do lado da Caixa Econômica. Ninguém mexe com eles lá, mas quando chega a época de festa, épocas em que a gente recebe muitos turistas, época que muitas pessoas chegam a Aracaju, o que acontece? Aí chega lá os carros da prefeitura, de não sei quem, da assistência social, não sei o que, tiram eles de lá, remove todo mundo para deixar aquilo ali sem a presença deles e com um outro guarda municipal que também não é costume aparecer ali. Eles aparecem sempre em determinadas épocas do ano. Então, assim, você vê que realmente não é o poder público tentando resolver, é o poder público tentando disfarçar aquela região. Então, eu vou agora falar do meu lugar de fala, viu? Que eu sou profissional de assistência social aqui em Aracaju, e eu já trabalhei no Centro de População de Rua, então eu posso te falar um pouquinho de dentro de qual é o trabalho que se faz e das dificuldades que também são enfrentadas enquanto política. Não estou dizendo que você está errado, acho que existe de fato isso. Lembro de muitas vezes receber ligações diretas da secretária dizendo
o pessoal está reclamando que com a galera que está ali, deu um jeito de tirar, né? O pedido vem dessa forma, mas isso não quer dizer que não tem uma política efetiva ao longo do ano todo, né? Efetiva, eu digo, no sentido que é uma política que existe, que tem uma proposta. Se ela é ou não efetivada, isso também diz dos investimentos públicos que são feitos e das possibilidades que esses profissionais têm de fato, fazer desenvolver um trabalho, né? Então, eu confesso para vocês que foi o lugar que eu menos gostei de trabalhar. E se vocês me perguntarem por que foi o lugar que eu menos gostei de trabalhar, né, com população de rua, é justamente porque a sensação que eu tinha era de total impotência. Porque as ferramentas que me eram dadas eram completamente inaptas para resolver qualquer tipo de problema que aquelas pessoas me traziam, né? Porque os problemas eles são muito mais profundos. A população de rua, além dos problemas que a gente já reconhece como dinheiro e drogadição, né, que a gente acaba associando e identificando que são problemas comuns, elas trazem muitas questões afetivas de relações familiares, né? Elas estão ali muitas vezes porque falta um suporte familiar, uma rede familiar com quem elas possam contar. Então, o nível de impotência que eu sentia ao lidar com essas pessoas era doloroso demais para mim, assim. E olha que hoje eu trabalho com acolhimento institucional, tá? Eu trabalho com criança e adolescente que estão acolhidos, que estão com o poder familiar instituído, que estão ali porque sofreram violências diversas, e ainda assim eu não acho tão doloroso quanto eu achava trabalhar com população de rua, porque a população de rua tinha esse caráter, assim, que dava na minha cara, assim, jogava na minha cara o nível da impotência, né, do quão impotente eu era para resolver qualquer tipo de problema nesse sentido, né, para conseguir, de fato, dar conta das reais necessidades que eles tinham. E aí, assim, se a gente for pensar nas políticas de drogas, né, nos tratamentos que se tem, isso também a gente tem aí uma série de questões, inclusive da forma, né, e quais são, a partir de que lugar que a gente faz isso, né, porque eu vejo muito problema também no sentido dos colegas profissionais, e até posso dizer, né, que provavelmente da minha parte também, de que a gente faz isso a partir de um certo lugar e de um certo entendimento do que é uma forma ideal de se viver. E a gente que vive confortavelmente nas nossas casas não consegue conceber essa vida na rua, né? O que é que essa vida na rua traz para essas pessoas? Porque às vezes estar num abrigo, por exemplo, existem abrigos, né, que são oferecidos para essas pessoas, mas que têm regulamentos e regramentos que às vezes não são viáveis para elas. Por que a vida no abrigo acaba sendo pior ou mais difícil de sustentar do que a própria vida na rua? Então, tem uma série de questões aí muito delicadas, né, que a gente precisaria de 5 aulas para falar sobre isso, assim. Então, eu só estou discutindo com vocês, tá? O que vocês estão trazendo. Mas vamos lá, já tem 2 pessoas na fila para falar aqui, Sidney e depois a Denilson. Fala aí, Sidney. Eu acho que alguém levantou a mão antes de mim, não foi não? Mas... Aqui apareceu para mim que tinha sido você e depois a Denilson. Então, eu acho que teve mais alguém e acabou desistindo. Ah, foi? Foi. Que eu estava falando, eu nem vi. Eu acho que também existe uma outra questão que é assim, ó. É óbvio que tirar, e a senhora, como profissional da ciência social, pode ter bem mais prioridade do que eu na fala. Mas eu não sei, falando sobre essa deixa de Robert, né? Mambé me fala muito no livro também sobre, eu acho que o termo que ele usa é a precarização da vida, sei lá, uma coisa do tipo. Claro, não é mais solução nem mediação dar casa para quem mora na rua, porque estar onde está já não é mais uma causa, é uma consequência há muito tempo. Infelizmente, o poder público, quando a gente fala em políticas públicas, assim, coletivamente falando, a gente pensa em casa, trabalho e comida. E não é esse só o problema dos moradores de rua. Não é? Assim como não há escolha
estar ali, porque ninguém escolheria uma vida miserável dessa, conscientemente falando. A necropolítica também ela é a negação daquilo que nos leva a estar ali, assim como a negação daquilo que subjetivamente provoca no outro tais reações. Então, dar oportunidade, que tipo de oportunidade? Qual a oportunidade para alguém que mora na rua, que não tem estima, enfim, que não tem uma série de coisas? Dar um trabalho? De que vale? Dar uma casa para morar, uma casa de estranhos, entendeu? É algo muito, muito, muito maior que tudo isso. Claro, quem são os responsáveis que devem agir é uma outra discussão. Mas, de certa forma, é também se tratar como mercadoria, onde eu tiro e posso encaixar. Só o efeito de se tirar alguém de um lugar e mandar para outro, porque prejudica a visão de uns, se isso não é necropolítica, o que seria, né? E sem também levar em conta o porquê levou essas pessoas a estarem ali. Enfim. Eita, você travou para mim aqui, Sidney. Travei? Tô travado? Alguém me ouve? Eu estou lhe ouvindo, Sidney. Eu Pra acho mim que tá quem normal. travou foi a conexão dela, da professora. Também acho. Eu acho que foi a dela que travou. Mas todo mundo ouviu o que eu falei? Sim, 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 completamente a mensagem. É que Sim. Eu acho que ela que comentou que travou e caiu aí. Vamos esperar ela levantar aí. Valeu, eu acho que ela não volta mais, não. Volta, volta. Isso está acontecendo, não é só com ela, não. Tem algumas Valeu. pessoas que estão passando por esse problema mesmo. Tá conectada e de repente o próprio Meet do Google fica falando que você está reconectando, reconectando. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas está tendo esse Vamos problema, está sendo aguardar. recorrente. Esperar um pouquinho que daqui a pouco ela chega aí. Ok. Olha eu. Gente, sei o que aconteceu com o meu Wi-Fi, não. Parou de funcionar. Eu estou aqui com os dados do celular agora. Mas e aí, vocês estão me ouvindo agora? Sim, sim. Vocês continuaram discutindo sem mim, né? Imagino. claro que não. Como não, gente? Seria justíssimo se tivessem continuado sem mim. Então vamos lá. Eu tava ouvindo o Sidney. Eu não sei até onde Sidney foi. Eu sei que de repente todo mundo travou para mim. Quando eu vi, eu tinha caído. Tem umas. Quando não sei também até onde a senhora ouviu, nem sei mais o que eu disse. Mas tem umas mãos aqui. Acho que a galera quer falar sobre isso. Pronto, beleza. Edenilza e depois Alisson. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu prestei atenção na sua fala, professora,
E realmente não é uma situação muito fácil de resolver, não. Assim, na teoria é muito simples, né? A gente retira as pessoas da rua, dá uma casa para elas, dá uma condição, mas elas querem. Porque no ano de 2018, eu participei de um evento na Universidade de Nassau, na Unassal, e o CRAS, o pessoal do CRAS apresentou um estudo onde a grande maioria das pessoas que moram na rua, elas não desejam sair. E eu já havia constatado isso, que eu trabalhava em uma lanchonete perto do sinal, e tinha vários artistas de rua, que também eram moradores de rua, e eles não tinham vontade de sair para um lar, entendeu? O que para mim é um absurdo, você tá numa situação de frio, de chuva, correndo riscos, muitos riscos, para ele não era. Ele não tinha vontade de sair dali. E era uma pessoa lúcida, uma pessoa que é um artista mesmo, tocava sax. E ele não tinha esse desejo de sair. Para ele, aquilo ali estava ótimo. E nesse estudo que apresentaram na faculdade, dizia que após algum tempo vivendo na rua, na condição de rua, a pessoa tinha dificuldade de se adaptar a viver em um lar, em uma casa. E essas pessoas, a maioria delas, elas não tinham envolvimento com drogas, elas não tinham envolvimento com crime. Elas simplesmente aconteceu algum fato na família, algum fato emocional, e se desentendeu e optou por ficar na rua, que seria melhor para ela, e acabou, de uma certa forma, se acostumando. E para ela não é uma situação ruim. Para mim era um absurdo ver a pessoa na condição daquela. E olhava para a pessoa, e a pessoa era um artista, tocava divinamente bem, e ele não tinha essa vontade de constituir esse lar, que a gente tem em mente que é o mais seguro, mas para ele não. Para ele estava bem naquela condição. Então, a sua fala, só para confirmar a sua fala, que realmente é assim, não é simples, eu vou dar uma casa, eu vou dar um emprego. A pessoa muitas vezes não quer. E é um direito que tem que ser. Veja, Denilza, eu acho que vai para além do não querer, sabe? Eu acho que é uma questão do que e do quanto a pessoa consegue sustentar em termos das possibilidades de vivência. Isso diz muito respeito a essa discussão que eu tenho trazido desse texto, que eu tenho marcado para vocês da importância desse texto, que é no sentido de que as coisas não estão dadas, elas se constroem, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa perspectiva do conforto do lar, da privacidade, é algo que é construído. Mas isso não quer dizer que para eles também é fácil e é agradável estar na rua. Muitas vezes, estar na rua vai ser desagradável para qualquer pessoa, não é só para mim ou para você que estamos acostumados com essa perspectiva de uma casa, né? Mas tem uma questão aí do que é possível sustentar, e aí isso entraria em várias questões muito mais finas, né? Desde o nível desse cumprimento dessa vida mesmo, assim, da organização que é necessário ter numa vida em que você precisa pagar as contas em dia, que você precisa garantir certos compromissos, até o ponto de afetividade mesmo. Gente, eu vou mandar para vocês, né? Eu nem tinha pensado em fazer isso antes, mas eu vou me autopromover agora, tá? Há muito tempo atrás, eu tinha um blog que eu escrevia sobre essas minhas experiências de trabalho na assistência. E tem um texto que eu gosto muito, que é sobre um senhor que estava em situação de rua. E o caso dele me chamou muita atenção justamente por isso, porque ele era um senhor. E a gente se preocupava muito com ele. A gente fazia assim, que ele estava ficando velhinho, e ele estava na rua, e na rua ele estava vulnerável, né? Mas da escuta que eu fiz dele, uma coisa para mim ficou clara. Ele encontrou na rua uma rede de afeto que ele nunca encontrou na família. E por isso ele se sustentava na rua e ele não queria sair de jeito nenhum. Então a gente foi tentando construir com ele uma estratégia de manter essas relações que ele tinha na rua, mas num lugar que fosse um pouco mais seguro para ele, que já era um senhor idoso. E ele precisava, né,
não se colocar à disposição dessas intercorrências da vida, né? Que a rua, de fato, pode ser, não duvido que seja, uma concepção muito nossa, muito burguesa nossa, né? De que a rua é um perigo em si mesmo, mas, queira ou não, a gente sabe que na forma de vida que a gente vê se desenvolver hoje, a rua tem seus riscos, né? E especialmente para um senhor que era idoso. Então, eu vou mandar para vocês. Acho que eu vou gostar, como vocês estão interessados pelo tema, acho que eu vou gostar de compartilhar com vocês e de saber as impressões de vocês sobre essa história. Mas vamos lá, que já tem gente baixando a mão. Robert está de mão levantada. E eu tinha notado, Robert, antes de cair, que você tinha pedido para falar depois de Edenilza. E depois é que era a Alisson, que ele baixou a mão. Não sei se ele ainda quer falar, mas se quiser, está aberto ainda. Vai lá, Robert. Vai lá você agora. Não, tem Alisson antes, não sei se ele vai querer falar aí também, que, como você falou... Não, mas na hora que eu estava, antes de eu cair, você tinha pedido antes dele, só que quando eu voltei, aí ele tinha baixado a mão e você tinha levantado, Tá. Aí eu falei de você, mas já tinha sido você mesmo. Foram bem oportunas essas colocações, inclusive, o que Sidney falou antes de você cair, quando ele estava falando lá, que eu acho interessante justamente isso. Tudo parte de conceitos. Né? Então, a gente primeiro tem que trabalhar muito essa questão do conceito de oportunidade. Né? Quando eu falo oportunidade, e aí toda política pública tem que ser baseada em oportunidades, é preciso primeiro entender as necessidades de cada pessoa que está envolvida naquele contexto. Que é como vocês mesmos trouxeram um exemplo de pessoas que encontram nas ruas coisas que elas não encontravam em lugar nenhum e que, por isso, elas tinham essa necessidade de se manter na rua. Então, por exemplo, quando o poder público coloca você, professora, como um agente que vai interagir diretamente com a pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade, de acordo com o conceito pré-estabelecido, mas não lhe dá ferramentas para que você exerça seu trabalho no sentido de favorecer ou de entender as necessidades da pessoa que está naquela situação, você não deu oportunidade para a pessoa. A pessoa não teve a oportunidade, ela não recebeu a oportunidade que ela merecia. Porque você está ali, mas você não está ali 100%, porque você não tem todas as ferramentas para você exercer, você colocar seu conhecimento em prática e exercer tudo que você podia exercer em prol daquela pessoa para tentar trazer alguma coisa nova, alguma coisa que fosse realmente agregar na vida da pessoa. Então, assim, eu digo falsas oportunidades nesse sentido, você coloca a figura do profissional lá, em contato com aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, mas você não dá um aparato, você não dá um suporte ao profissional para que realmente o trabalho seja feito no sentido de que tanto o profissional quanto a pessoa que está recebendo o atendimento daquele profissional realmente possam chegar em um ponto onde seja satisfatório para ambas as partes. A gente sabe que não vai resolver o problema 100%, mas infelizmente é isso. E isso, para mim, é uma falsa oportunidade, vamos dizer assim. Entendeu? É engraçado esse tema, porque hoje eu passei o dia conversando com amigos de infância e a gente estava falando sobre outro tema, que seria a questão da saúde pública, e foi trazido no meio da discussão a questão que a relação sobre o número de médicos disponíveis, né, nos planos de saúde, e o número de médicos disponíveis para atender a população. Em determinado momento eu disse, olha, não adianta você aumentar o número de faculdades que formam médicos, você entupir o país de médicos, se você não dá, por exemplo, uma estrutura mínima de realizar exames para que os médicos possam ter as ferramentas necessárias para fazer o diagnóstico e o tratamento das doenças de maneira adequada. Então, não é só chegar e dizer que o problema é que no país ou no estado de Sergipe falta médico ou tem pouco médico sendo formado, entendeu? Então, assim, você dá uma oportunidade, mas quando você não dá todo o aparato que é necessário, para mim é uma falsa oportunidade. Então, parte muito dessa questão do conceito, né? Então, a oportunidade que eu entendo é nesse sentido, de você trabalhar no sentido de você primeiro ouvir, entender as necessidades de cada pessoa, e em parte dessas necessidades, realmente, você conseguir elaborar um trabalho de modo a, se não tirar ela da rua, se não botar ela numa casa, ou qualquer outra coisa do gênero, mas pelo menos que você consiga entregar para a pessoa algo que faça ela se sentir melhor. Distribui sopa. Assim, já tive a oportunidade de trabalhar com alguns grupos que fazem esse tipo de distribuição de comida, de roupa, de sopa. Se por um lado eu estou ajudando, resolvendo a necessidade daquela pessoa naquele momento,
de certa forma, de outro lado, eu estou incentivando aquela pessoa, se for cômodo para ela, ou se ela todo dia recebe aquele tipo de bonificação, a estar ali. Tem pessoas que recebem isso como incentivo para se manter ali. Tem outras que recebem aquilo ali como uma necessidade, ela se aproveita daquilo ali para poder realmente atender a necessidade que ela tem. Então, assim, é muito... essa fronteira, assim, é uma coisa muito sutil, né? Você pode estar ajudando, mas você pode estar incentivando também. Então, é justamente em cima desse conceito da oportunidade que eu Sim. penso. Entendeu? E eu na fala que você fez sobre os médicos, eu adicionaria outra lenha para queimar nessa fogueira, que é justamente a questão da formação, né? Veja, quando eu começo aqui, porque eu confesso que eu fiquei um pouco assim, receosa de passar esse texto, e por isso que eu fico nessa necessidade o tempo todo de dizer assim, gente, eu tenho um propósito para passar esse texto aqui para vocês, tem um motivo pelo qual a gente está discutindo isso numa disciplina de psicologia do desenvolvimento. Porque pensar a psicologia dentro dessa perspectiva, aliás, pensar uma psicologia fora de uma perspectiva social e política, né? Pensar uma psicologia que não está implicada e engajada nas questões sociais, para mim não serve, sabe? Eu acho que não dá para a gente pensar a psicologia do desenvolvimento seguindo o rastro dos teóricos clássicos que vão dizer como é que funciona o desenvolvimento e sem colocar em questão o que é que isso produz, que tipo de efeito que isso produz e por que que isso faz sentido, por que que isso tem lugar, né, na vida, por que que isso tem sustentação, por que que a gente consegue dar lugar para esse tipo de discussão. Então, eu acho que tem uma questão aí de formação que também é importante marcar, né? A minha expectativa, eu vou falar da minha, a minha expectativa era justamente a de que, com o processo de cotas, que a gente pudesse ter um pouco disso, sabe? Que a gente pudesse ter uma formação que pense menos em vou ficar rico e ganhar muito dinheiro num consultório particular que eu vou cobrar uma fortuna e que seja perto da minha casa na Zona Sul, e que pudesse pensar justamente em que tipo de contribuição que eu vou dar, né, para a sociedade. Me parece que essa, infelizmente, eu não lembro se essa turma é uma turma que tem médicos ou estudantes de medicina, médicos não temos, né? Mas, assim, estudantes de medicina, mas, infelizmente, tem algo da formação aí do médico que as pessoas vêm de famílias, que a família inteira é de médicos, né? E elas vêm buscando justamente uma formação para manter esse status quo. E veja, quando eu estou dizendo isso, eu não quero dizer que não há um interesse real e um desejo de ser médico e de exercer essa profissão que é tão bonita, né? Que trabalha com a saúde, que promove saúde, que trabalha com as pessoas. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma perspectiva muito elitista. Vejam, eu vou falar de novo desse lugar da assistência social. Eu trabalho na assistência e no concurso que eu passei, passaram comigo 80 assistentes sociais e 60 psicólogos, tá? A gente tem, dentro da perspectiva da política de assistência, toda a política é pensada de forma territorializada, ou seja, ela precisa estar onde ela é necessária, ela precisa estar nas periferias. Mas é uma guerra que as pessoas não querem estar nesses lugares, porque elas vão dizer que esses lugares são perigosos de trabalhar, porque esses lugares são longe da casa delas, e é um inferno trabalhar longe de casa, porque a gente pega um trânsito do cão e gasta muito tempo na rua, né? Seja de carro, seja de ônibus sempre muito pior, obviamente. Então, assim, mesmo aqui a gente vê essa dificuldade. Agora, vocês imaginem uma formação em que a galera vai dizer assim, ou eu trabalho no serviço público, que é muito frustrante, que é muito desgastante, que não me paga tão bem quanto eu vou ganhar no particular, porque eu vou sempre ter demanda de gente disposta a pagar caro. E aí a pessoa vai e diz assim, não, então eu vou ficar no meu consultório, né? Então, é uma questão também da formação, assim, que as pessoas não estão dispostas a serem interiorizadas, a irem para as periferias, a atenderem, né? Então, e eu estou falando da formação médica porque eu acho que isso fica mais exacerbado ali.
Mas eu falei também da questão da assistência para mostrar que não é só lá. Na psicologia também, no serviço social também, né? Então, tem aí uma questão e tem todo um imaginário que se cria com essas periferias. Oi, gente, eu caí de novo. Eu não sei onde vocês me ouviram. Mas, enfim, eu vou parar de falar e dar a palavra para a Alisson, porque eu já estou preocupada que a Alisson ainda está com o braço doendo, de tanto tempo que ele está assim, ó, de braço levantado. Alisson, fala aí, deixa a gente... Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu acredito que a grande questão é fazer com que não chegar à rua, que é, acho que, um dos principais problemas, porque na rua a gente vê, certo? O usuário vê o morador de rua, mas quando a gente olha para a periferia, se você teve a oportunidade, né, acredito que sim, né, pelo fato de trabalhar na assistência social, e é uma favela, o Estado, ele cria uma situação em uma favela semelhante à situação de rua, porque você não tem saneamento básico, você não tem saúde, você não tem assistência médica, você não tem uma moradia digna, certo? A rua evidencia. E o que acontece? A grande consequência disso é a violência. Se você for olhar bem, o Estado ele já faz uma limpeza social nas periferias há muito tempo, que é o quê? Que é o assassinato de jovens. Tem muitos jovens que não conseguem atingir a rua. Tá entendendo? Eu acho que uma das grandes questões é essa. Não impedir que chegue, certo, no estado de rua. Se você for olhar bem, o público que atinge, né, ou que chega a morar na rua, é um público acima mais ou menos de uns 30 anos. São, em sua maioria, questões envolvidas, pessoas envolvidas com alcoolismo, uso de drogas, mas drogas que são mais agressivas, como crack. Tá entendendo? Eu acho que, assim, o usuário, o morador de rua, ele passou pelo crivô do Estado, porque pelo Estado ele não atingiria a rua. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem, né, como eu queria, né, como eu elaborei, mas é mais ou menos isso, né? Demorou muito, né, Alisson? Como o Estado não conseguiu se livrar dele, ele tenta tirar da rua de alguma forma, porque automaticamente ele deixa as pessoas na periferia para morrer. Ou morrer pela violência, ou morrer por problemas de saúde, ou morrer pela fome. Eu acho que a periferia assim, se iguala à rua. Que essa prerrogativa, né, que a gente falava aqui na conceituação de Foucault, do deixar morrer, né? Tem aí uma ausência de políticas, ou uma ausência de ações, ou talvez, como o Robert colocou, uma ausência de ferramentas mesmo, né? Que a política até existe, mas não há as ferramentas necessárias para garantir um cuidado, de fato, a essas pessoas. Então, essas pessoas acabam sendo deixadas em situações precárias, né? Em situações de precarização. E eu estava falando essa semana justamente sobre a questão da pandemia, né? A pandemia para a população de rua foi um grande problema, mas não só para eles, né? Para as pessoas que vivem em periferias com dificuldade de saneamento também foi um grande problema. Justamente porque quais eram as duas grandes prerrogativas de quando a gente disse assim, vamos nos proteger, né? Era ficar em casa e era lave as mãos. Então, assim, como é que você fica em casa se você mora na rua, né? Ou como é que você fica em casa e se protege se você vive num cômodo com 7 pessoas? E uma dessas pessoas não pôde deixar de trabalhar, precisou continuar indo para a rua. Então, se essa pessoa volta infectada, ela vai infectar todo mundo que está lá dentro. Então, que tipo de cuidado é possível ser feito nessa situação, né? Aí é quando a gente... Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu não estou vendo mais ninguém nas câmeras, eu estou achando que minha conexão está ruim de novo. Sim, tá tranquilo. Pronto, obrigada. Então, assim,
Peraí, deixa eu lembrar que eu fiquei nervosa agora, que eu achei que eu ia cair de novo. Já está doendo, tanta queda. Peraí. Então, aí eu estava falando da questão da pandemia, né, das possibilidades, assim. E aí eu acho que tem uma questão, né, que Robert falou muito bem, e que eu vou reforçar, que é o seguinte: a gente não está aqui para resolver, não há uma expectativa de fato de resolver, porque a gente está falando de uma estrutura social que é completamente desigual e violenta, né? A gente que trabalha na assistência costuma dizer que a assistência é uma política que, se for levada a cabo, ela é uma política que vai na contramão de toda a estrutura social brasileira, né? Da estrutura de desigualdade. Então, assim, como é que a gente vai ter a pretensão de, com as nossas ferramentas tão pequenas, de promover algum tipo de transformação? Eventualmente a gente consegue, e é maravilhoso, a sensação é incrível, eu posso dizer para vocês. Sabe? Quando a gente consegue, assim, pegar na mão de uma pessoinha, essa pessoa consegue conquistar. Mas veja, a gente não pode trabalhar na base de exceção, né? A gente não pode trabalhar na base de que tem uma pessoa que tem um capital ali emocional e afetivo que consegue se desenvolver da melhor forma possível, que consegue enfrentar várias adversidades e construir algo interessante, sabe? Então, de fato, a gente está falando aqui de uma estrutura, e aí, para a gente não dizer que a gente se perdeu completamente do texto, para a gente lembrar o porquê que a gente está falando disso, que é essa estrutura que está marcada no texto, né? Quando eu digo que o texto inteiro vai falar de mudanças que vão se processando, mas que tem algo que permanece, tem algo que se sustenta, que é justamente a violência, é justamente a segregação, é justamente o racismo. Então, a gente entende que isso está na base. Isso está na base da produção dos processos de subjetivação do Brasil e do brasileiro. E a gente precisa tomar isso em consideração se a gente for pensar sobre quem é esse povo e como é que a gente vive, né? Como é que se dá essa estrutura social no Brasil. Tinha uma ruma de gente de mão levantada, eu já não sei mais quem é, só estou vendo o Sidney, então, Sidney, é com você, viu? Tem uma coisa também que é muito importante que a gente não pode esquecer, e é justamente isso que os autores que vão falar sobre racismo, desigualdade estrutural, tentam tanto nos chamar a atenção. A desigualdade social ela não começa na rua, a rua não é o vilão. A desigualdade social ela começa, assim como o racismo, né? Quando a gente lê sobre racismo estrutural, a gente vai ver que o racismo não se dá, a questão não é ter no mesmo ambiente, independente de qual ambiente, pessoas brancas e negras. O racismo ele se dá muito anterior. Eu que trabalho em comunicação, Ave Maria, as formas de racismo, de desigualdade, elas são tão absurdamente, propositalmente pensadas e sutis, que a gente não, nem se dá conta, né? Então, a desigualdade não começa na rua, ela começa bem antes. Desde o linguajar, desde o lugar onde eu posso estar, perceba que mesmo tendo políticas de cotas, enfim, facilitações, entre aspas, né? Para se ingressar na universidade, a gente ainda tem cursos que são totalmente elitizados, brancos, né? E que só os mesmos conseguem acessar, porque com políticas públicas para tornar a educação um pouco melhor, ainda assim nós temos sempre os mesmos recortes, sempre os mesmos recortes. Então, essa atenção para perceber o que é estrutural, que vai muito antes. Então, tirar alguém da rua e dar uma casa para ela não soluciona, porque o problema dela não é ter teto para dormir. Entendeu? A coisa começou muito antes. Na TV, no que a gente vê como modelo, como exemplo, se é que temos consciência do que estamos vendo como exemplo, como modelo, né? Tem que ter um senso crítico para isso, porque senão não é modelo. Então, não é optativo. Quer dizer, é optativo, não é obrigatório. Mas essas questões elas começam muito antes. Não só a desigualdade social, como o racismo. Mas essas duas coisas que sempre andam paralelas, elas são muito subjetivas, porém proposital para quem propõe a linguagem, né? Eu achei curioso, eu vi essa semana
no Twitter. Para quem não vê na televisão como eu, o Twitter, ele dá conta de tudo, da realidade do mundo. E aí eu vi No meu caso é podcast, eu só uso podcast na vida, não tem televisão também não. Eu vi um post de alguém no Twitter sobre Big Brother, um paredão que tinha uma mulher branca, muito rica, que não sei o que ela faz da vida, enfim, mas alguém muito rica, que se tornou independente financeiramente aos 13 anos de idade, o que eu achei muito engraçado, né, num país como o Brasil, e que prometeu doar o prêmio do Big Brother, que é de 1,5 milhão, que não é mais um valor que alguém permaneça rico no Brasil, 1,5 milhão não é, mas prometeu doar esse prêmio para obras de caridade. A mesma pessoa, segundo o post, que fez um Pix de 1 milhão de reais para o irmão. E do outro lado tinha também no paredão uma mulher preta, a professora, que recebe um salário mínimo. Eu achei aquilo tão curioso, mas o que eu fiquei pensando com certeza, a maioria da população não consegue perceber quão antigo e atual é esse recorte desse post dessas duas pessoas, entendeu? O tempo passou, mas o tempo não mudou. Então, ter essa autocrítica de onde começam as coisas, até para entender como solucioná-las, não é um projeto simples. Então, tirar da rua e colocar em casa é solução? Não, não é solução. Como a senhora falou, se a assistência social é levada a sério, ela vai na contramão. Então, ela vai contra o sistema político, social, segregador, que é proposital, não é acaso. Não é acaso, é proposital. Então, esse senso crítico seria muito importante, né? Até para entender o que é estrutural e o que não é. Legal, Sidney. Deixa eu vou passar para a Nathalie, tá? Porque eu vi, depois que ela levantou a mão de novo, eu lembrei que ela tinha pedido para falar antes, tá, Robert? Aí depois eu deixo para você. Vai lá, Nathalie. Nathalie? Alô? Oi. Oi. Tranquilo. Então, nem lembro mais, gente, o que eu ia falar. Peraí, o que eu ia falar? Ah, sim. É porque o Sidney estava falando, eu me lembrei uma coisa incrível, assim, quanto à questão. Ao meu ver, uma das piores coisas, uma das coisas que mais agrava a situação é a sociedade acabar normalizando as coisas. Por exemplo, faz umas 2 semanas, mais ou menos, eu fui lá no centro e as pessoas passam, assim, pelas pessoas que estão ao chão, pedintes, né? Pedindo, pelo amor de Deus, uma ajuda, seja com comida, seja com dinheiro. E as pessoas passam por essas pessoas como se elas nem estivessem ali. Então, assim, isso prejudica muito esse fato da sociedade acabar normalizando. Eu acredito que, assim como o Sidney falou, existe também um grande problema quanto a essa questão do racismo. Por exemplo, você limitar a pessoa sobre o que ela é capaz de fazer. Eu trabalho em uma empresa onde o proprietário, ele é negro. E as pessoas que chegam lá, e é uma empresa que é uma empresa crescente, é uma empresa que tem... Bom, é uma empresa até grande, eu não vou falar o nome, mas enfim, as pessoas chegam lá procurando pelo proprietário, passam por ele, e quando a gente informa quem é, as pessoas falam assim, esse é o proprietário? Com um certo tom de, não acredito que essa pessoa conseguiu construir isso, não acredito que essa pessoa possui esse patrimônio. Então, o fato de você tanto limitar quanto você normalizar acabam prejudicando muito. E isso, assim, acaba explodindo a minha mente de forma que tem certas coisas que mudam com o tempo. Porque antigamente realmente causava um grande impacto. Não sei se vocês lembram, mas vamos lá para os anos 2000. Causava um grande impacto ver uma pessoa na rua, uma pessoa com um cartaz na mão pedindo por ajuda. As pessoas acabavam se chocando um pouco mais. Hoje, a mente das pessoas acabaram aceitando, o que é triste. Elas acabaram aceitando essa realidade como se fosse uma coisa completamente natural. Era só isso que eu tinha para dizer.
Não, Nathalie, veja, eu concordo plenamente com você. Acho que é de fato algo muito triste. Mas, de fato, é um processo, né? Eu chamaria, né, usando um conceito da psicologia, de mecanismo de defesa mesmo, né? A gente vai lidando com, a gente vai vendo tanta coisa que a gente acaba criando uma certa parede mesmo, assim, um certo bloqueio para tentar lidar com aquilo. Claro que não estou falando de todo mundo, tá? Tem gente que ignora porque ignora mesmo, tem gente que faz questão, né, que o não saber faz parte da vida, né? E que prefere ignorar que há pessoas com fome, prefere ignorar e quer acreditar que isso não é nem verdade, né? Ou quer acreditar que essas pessoas estão assim porque querem. Então, há perspectivas e perspectivas. Mas eu acho que nós, né, que temos alguma sensibilidade, mas que começamos a ver com tanta frequência isso, e eu acho que esse sentimento da impotência, né, de não poder fazer algo, de não saber, pelo menos, o que é que dá para ser feito, que contribua de fato com aquelas vidas, aí a gente vai criando umas camadas aí de justificação ou uma forma de tentar sofrer menos, talvez, com isso, né? Só que nesse processo de sofrer menos, a gente começa a ignorar o sofrimento do outro, né? Que é o que você está falando, e eu concordo que é triste mesmo, assim. Só que eu acho que é um movimento que é, de fato, comum e que a própria psicologia consegue entender esse movimento, né? Como é que isso se produz, como uma forma de proteção mesmo da minha proteção afetiva, né? De como é que eu me protejo do que eu sinto em relação àquilo. Robert, eu vou deixar você falar, e aí depois eu já vou encerrar a aula, viu, gente? Porque eu tenho esse compromisso com vocês, de que a gente vai usar só essas 2 primeiras aulas, ou 2 primeiras horas, 2 primeiras aulas, né? E aí eu vou deixar você falar. E depois eu já encerro, tá bom? Vai lá, Robert. Professora, só para trazer também um outro ponto que a gente precisa observar, isso eu aprendi com Sara, aqui conversando com ela, trocar ideia, trocar figurinha com o psicólogo sobre as pessoas é um aprendizado constante, né? Eu fico rindo aqui, quanto mais eu converso, mais eu percebo que eu não sei patavina sobre as pessoas, mesmo tendo as experiências próprias, né, sociais, mas a maneira como você olha para as coisas tem que mudar e realmente a gente precisa realmente fazer esse exercício diário. Alisson trouxe um ponto que eu achei interessante sobre a questão das favelas, né, das regiões onde as pessoas de não deixar a pessoa ir até a rua. Politicamente falando, e aí trazendo realmente esse termo, politicamente falando, é do interesse político que ainda existam grupos como esse, de pessoas que precisam ir para as ruas, por não ter moradias. Porque se você não tem pessoa na rua, você não tem como, por exemplo, fazer propaganda em cima de uma política habitacional, onde você vai entregar não sei quantas casas para um grupo de pessoas que não tem teto. E supostamente você está resolvendo essas pessoas. O problema dessas pessoas, certo? Então, a gente tem que atentar para isso. Primeiro se cria o problema para depois resolver, né? Para depois dizer assim, ela tá vendo como meu governo é efetivo, né? Sim. Esse é um lado. Vamos agora para outro ponto de vista que precisa ser levado em consideração. As pessoas, algumas pessoas, que vão para essa condição de rua, têm um fator chamado ganho secundário. Não é só o fato dela estar na rua. De alguma forma, o fato dela estar na rua traz a ela alguma coisa que para ela é benéfico. Pode não ser para outras pessoas, mas para ela é benéfico. Então, vou citar um exemplo aqui. As invasões. Eu morei 20 anos num conjunto chamado Conjunto Montal. Tem uma rua chamada Rua Estrada da Luzia, ali atrás do... Quem passa ali pela Adélia Franco conhece um condomínio tem o Hotel Ibis e na frente tem um condomínio chamado Jardim América. Ali atrás tem alguns conjuntos, tem o cemitério do Asilo Rio Branco, foi desativado, e na frente desse cemitério existe um quarteirão residencial, que só tinha esse quarteirão, o resto era tudo mato.
E o nome desse quarteirão era Conjunto Montal, que inicialmente foi concebido para ser um conjunto, um condomínio fechado, e aí o próprio construtora não teve dinheiro, acabou virando um conjunto, que é um quarteirão. Então eu vivi 20 anos da minha vida lá, dos 2 aos 22 anos lá. E na frente desse conjunto, houve uma invasão, e a essa invasão deram o nome de Jardim Baiano. É uma outra localidade que tem ali próximo. E o que acontece? Muitas pessoas que invadiram aqueles locais, que construíram casas e que, por questões de direito, conseguiram ser proprietários dos terrenos ali, simplesmente quando conseguiram a propriedade do terreno, venderam e foram embora, porque queriam fazer só o dinheiro do terreno ali e se mandar. E ir para outro local, ter um outro terreno invadido ou em alguma outra situação para poder fazer a mesma coisa. Quando conquistar o direito de você utilizar o terreno ali, você ganha dinheiro e vai embora. Ganha dinheiro e vai embora. Ganha dinheiro e vai embora. Quantas pessoas recebem casa de programa de governo, vendem e vão embora depois que tá tudo garantido, tudo lá, vende, não pode vender, mas vende e vai embora, pega o dinheiro e vai embora. Então tem gente que age dessa forma porque tem esse ganho. Atrás desse ganho secundário. Então não é só a questão de... eu não consigo ver dessa forma que o poder político vai conseguir fazer com que essas pessoas não cheguem até as ruas, porque é o interesse deles. É o interesse de algumas políticas, é o interesse das próprias pessoas que estão nessa condição de estarem ali naquela condição, entendeu? Então, é algo maior, é algo realmente de proporções muito maiores, e que, assim, por mais que a gente tenha boa vontade de tentar resolver o problema, sempre vai ter uma situação ali que você é inimaginável para você, mas a pessoa está tendo ganho com aquela forma. Você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo é prejudicial, mas a pessoa está tendo ganho, você não vai conseguir resolver aquilo ali. Porque há um ganho, que é um ganho que você pode não entender, mas é um ganho que a pessoa está tendo, ela não vai querer abrir mão daquilo ali. Então, assim, é um contexto bem maior. Bem maior. Então, assim, eu não estranho quando, por exemplo, você, professora, me traz essa situação de que você, trabalhando para a prefeitura, trabalhando para o Estado, se colocou numa situação onde você foi trabalhar com as pessoas de rua e você não tem essas ferramentas. Muitas vezes, como eu falei, é uma falsa oportunidade. É intencional que você esteja ali. Você pode até fazer um excelente trabalho e conseguir tirar leite de pedra. Mas não é isso que eles querem. Não é isso. Não é isso que se quer. E aí vai para a questão do estrutural, que Sidney fala. Quando ele traz essa questão do estrutural, é necessário que se entenda isso. Quando a gente traz o termo estrutural, ações que mantêm a estrutura dos poderosos com o poder e dos subalternos naquela falsa ilusão de que um dia vão chegar àquela esfera do poder. Então você luta, você trabalha, você se mata, você morre. Quantas pessoas lutam, trabalham diariamente e economizam, pintam, fazem tudo e nunca conseguem ter a condição financeira que sempre desejaram? Será que é porque a pessoa não trabalhou o suficiente? Eu não concordo. Eu não acho que seja essa a questão, entendeu? Às vezes você trabalhou até mais do que precisava para você chegar na condição que você queria. Mas será que realmente o contexto onde você se enquadra, onde você está ali, lhe permite chegar até aquela situação? Qual seria realmente, entendeu? O que a sua chegada, ou o que a chegada de um grupo social em uma outra condição melhor social poderia proporcionar para quem já está lá em cima mandando? Porque uma coisa é você estar no comando e você querer passar o comando para outras pessoas. É cômodo para mim comandar. Mas será que é cômodo para mim ser comandado depois de comandar você se submeter, ser subalterno? Será que realmente a pessoa que está lá em cima tem interesse de ser subalterno de outra pessoa que veio de lá de baixo? Sabe? Então o estrutural que ele traz é justamente isso. É a estrutura montada para que quem está em cima fique em cima e quem está embaixo fique embaixo. Alguns fogem à regra, conseguem. Mas são esses pontos fora da curva que realmente são rechaçados de uma forma bem forte. Então, quando você vê uma pessoa que consegue vencer na vida e é fora desse contexto da estrutura, que a estrutura proporciona, que a estrutura quer, entendeu? Essa pessoa combatida, essa pessoa, ela sofre realmente muito, entendeu? Então, eu não vejo, não é que não é correto pensar dessa forma, mas eu acho que realmente a política é feita para que isso não aconteça, para que realmente
existam essas pessoas que queiram ir para essa situação de rua e que essas pessoas realmente criem oportunidades para quem quer se manter no poder, entendeu? Pelo menos a minha percepção é essa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, pronto. Porque eu estava ouvindo você, mas eu estava como se eu tivesse caído, aí eu fiquei confusa. Gente, veja, pelo adiantado da hora, eu não vou poder mais dar a palavra para vocês, tá? Porque eu fiz esse compromisso, né, de que a gente só usaria as 2 primeiras horas da aula, e a conversa está muito boa, a discussão está muito boa. Acho que a gente pode, inclusive, dar continuidade em outros espaços, talvez no mural do Google Classroom. Eu sei que vocês também têm grupo do WhatsApp, não é a mesma coisa. Mas eu acho que, assim, a minha ideia da aula é justamente essa, né? De que a gente possa debater, de que a gente possa discutir questões que sejam importantes e que tenham relação aqui com a nossa discussão. E aí a gente tem o texto da gente, ele vai trazer justamente isso, né? Essa questão que Robert acabou de falar do estrutural, né? Do estrutural é que tem uma história que sustenta isso, não só que sustentou, mas que permanece sustentando esses espaços de segregação e de violência, né? Que produziram e produzem ainda uma estrutura que faz com que a gente funcione de uma determinada maneira, né? Que faz com que essas violências sejam sustentadas e que tenham um lugar no mundo que a gente vive. Nathalie, veja, a última informação que eu tive é de que a gente continuaria remoto, tá? Porque é o seguinte, o que eu entendi da discussão lá do Departamento de Psicologia é que algumas turmas que são menores já estão voltando. Mas as nossas turmas, eu digo as minhas turmas, né, que eu trabalho aqui com vocês, que são de outros cursos, que são ofertas que são mais amplas, são turmas muito grandes. Embora aqui só tenham hoje 23 pessoas, eu acho que esse número daria perfeitamente para a gente funcionar dentro de uma sala de aula, mas é uma turma que, em termos de número de pessoas matriculadas, é uma turma muito grande. E aí fica um tanto difícil, se não inviável, o retorno ao presencial agora. Mas, de qualquer modo, eu me mantenho em contato com o chefe do departamento e com o departamento em si para ter esse tipo de informação. Se algo mudar, eu informo a vocês. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada pela discussão hoje. Eu acho, assim, para mim a aula é boa quando é desse jeito, sabe? Quando a gente consegue pegar um ponto da discussão e a gente vai aprofundando para outras questões que são importantes, não apenas em termos de estudo da psicologia, mas também no sentido da nossa cidadania mesmo, né? Do nosso lugar no mundo, do que a gente vive aqui. Então, eu agradeço muito. A gente permanece nesse texto na próxima aula. Eu tenho feito isso com as turmas que eu estou trabalhando, né, de manter a discussão no primeiro texto para a gente poder trazer aí alguns pontos que ainda me parecem importantes. Na próxima aula, eu sistematizo mais uma vez eles, né, dentro das questões que eu ainda não comentei, para a gente poder trabalhar. E aí, depois eu já passo para vocês um texto mais específico que vai levar a gente para a discussão mais específica da psicologia do desenvolvimento. Tá bom? Obrigada pela aula de hoje e boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau.